Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Bruna e estamos mais aqui no mais uma semana com o nosso curso. É o Encontro 02, é o segundo encontro, e nós vamos continuar nossas atividades, né? Está aí nosso cronograma para hoje. Primeira parte, a gente vai debater brevemente a tarefa da casa, de casa, a segunda parte vai ser uma parte de conceituação e a terceira parte, outra leitura, com a análise de artigo. Então, a partir de um texto base, nosso objetivo nesse encontro é fazer a leitura e um fichamento guiado de um texto, né, que a gente vai escolher para iniciar nossas discussões. Então, a nossa tarefa de casa tinha sido achar mais outro texto, um texto agora mais completo, um artigo mais completo, que a gente iria tentar responder essas 6 questõezinhas aí, que são as questões, né, dos princípios estruturantes do nosso texto. Né? Qual que é a questão central que o artigo trata, qual que é a dúvida, né, que é investigada, a metodologia utilizada, o referencial teórico, os resultados alcançados e a análise da questão, né, as conclusões, quais são as conclusões que se pode chegar dentro daquele estudo proposto. Mas, no caso, a gente já conversou aqui antes de iniciar a gravação, que só tem uma aluna presente hoje, a Isabelle, e ela que na semana passada fez o texto acompanhando com a gente, né? A gente fez a leitura, ela trouxe um texto, a gente fez a leitura desse texto e já te respondeu essas questões. Ela disse que já falou com a gente que não procurou outro texto, como hoje a gente vai avaliar um novo texto, vamos considerar que essa parte já foi dada e vamos partir para a parte teórica. Não convém fazer essa parte agora. Hein, meninas? Estão de acordo comigo? Sim. Só um minuto aqui. Desculpa, gente, tive que dar uma criançada que hoje está na casa com essa chuva, não deu para eles saírem um cadinho, mas vamos que vamos. Então, pode ser assim? Ninguém me respondeu? Milena, Isabelle? Vou avançar então, tá, gente? Pode sim. Então, a proposta hoje era a gente... Ah, sim. Então tá, obrigada, Milena. Aí a proposta hoje, então, era a gente aprofundar nos elementos, né, pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, a gente trouxe assim, né, um pouquinho dos conceitos para a gente passar rapidamente. Então, nos pré-textuais, né, normalmente a gente vem o título, o autor, um breve currículo desse autor, e outros elementos que a gente vai ver no próximo slide. Mas é importante destacar que a questão de ser bilíngue, né, normalmente igual nós vamos escrever em português, e pode ter o opcional de você fazer botar o título em inglês ou o título espanhol, né, que são normalmente as outras 2 línguas que a gente vai trabalhar, ou então, se for uma coisa específica daquele edital, daquela publicação, daquela revista que você tá escrevendo, né? Então, pode ter eventos e revistas que eles vão te dar condições específicas, né? Eles vão colocar como obrigatório, vão pedir uma língua específica. Mas
de acordo com as normas, é opcional, né? Então, sobre o título, o que a gente pode falar? O título, ele identifica o conteúdo do artigo, então ele tem que ser assim, bem breve, claro, objetivo, e descrever onde que você vai enquadrar esse conteúdo do artigo, né? Então, porque vai ser o título, junto com as palavras-chave, que vão conter, que vão classificar esse seu texto dentro do banco de dados, né? Seja da publicação da revista, dos anais de um evento, ou da própria internet, né? Se você colocar depois esse texto na internet. Então, por isso que é muito importante escolher o título, a forma, qual que vai ser esse título, e para ele ser o mais completo e conciso ao mesmo tempo, porque ele tem que falar, não pode ser também muito vago e muito genérico, porque senão ele fica, não fica com um lastro forte para achar, né, na hora da pesquisa. Porque, então, é legal, por exemplo, colocar o nome da cidade onde você fez o estudo, por exemplo, é um estudo que você fez aqui no IFE Campus Rio Pomba. Você vai botar, já vai indicar lá no próprio título que essa atividade é dentro dessa comunidade específica, né? Porque você já dá o recorte no título. Então, isso ajuda muito para você depois enquadrar, né, e divulgar o seu trabalho e outras pessoas poderem estar acessando e usando esse material que você está produzindo. Outra coisa é que não pode ter gírias, nem neologismo, abreviaturas, siglas, nomes comerciais e fórmulas químicas. Isso é uma regra da questão da BNT. Aí, normalmente, abaixo do título vem o nome dos autores, né? Autor ou autores, dependendo da publicação, vai ter um limite, né? Podem ser 3, 4, 5, 10, aí vai depender da publicação, da regra específica. E são os responsáveis, né, da criação do conteúdo intelectual artístico do documento. Então, é quem realmente fez ali, participou de alguma etapa, né, ajudou de alguma forma, seja durante a execução da atividade ou dos experimentos. Aí isso vai no acordo das pessoas que estão ali escrevendo, né, o nome de quem que vai entrar. Também, normalmente, junto do autor, vem indicado, né? Vem o nome do autor, um pequeno númerozinho indicando ali que vai dar o currículo dele. Normalmente vai estar falando qual que é a instituição que ele está ligado, qual que é a formação dele, a área de atuação, né? A área de pesquisa, e um e-mail, um contato, né? E essa indicação ou vem abaixo ou vem na nota de rodapé, esse breve currículo. Mas lembra, gente, que é bem breve mesmo, é uma linha, assim, né? Não vamos passar todo o seu currículo ali, não. E aí você tem mais outros elementos pré-textuais, que é o resumo ou resenha, né? Outra forma, outro nome que você pode dar, que é o abstract, né, em inglês, normalmente, que é a outra língua que a gente normalmente usa. Então, esse resumo, ele tem que apresentar de forma sucinta toda a estrutura do texto. Então, é um texto de um parágrafo só, né, geralmente justificado. Esse parágrafo, ele, dependendo do estilo do texto, no caso, para artigos em periódicos, o limite é 250 palavras. Então, é um parágrafo só, único, com até 250 palavras no máximo, que você vai ter que escrever toda a ideia desse texto, né? Desde a introdução, objetivo, material, métodos, resultados, discussões e conclusão. Normalmente, você vai fazer tudo em pequenas frases, assim, né? Você vai fazendo frases bem diretas e objetivas, usando o verbo voz ativa e verbo em terceira pessoa, né? Tipo, foi feito tal coisa,
de tal modo, né? Bem direto ao ponto, constata-se tal situação, é conhecido tal situação, então buscou-se uma solução assim assado, e o experimento foi assim, deu certo, não deu, o que deu, o que constatou, o que não, bem direto ao ponto. Por quê? Porque dificilmente a gente consegue ler todo o material que tem, né? Tipo, tem muita publicação. Então, você está fazendo uma pesquisa, você não vai conseguir ler todos os artigos. Então, se você tem que fazer um bom resumo, você tem que ter um bom resumo, porque você vai lá, olha no resumo e já sabe se aquele trabalho vai atender ou não o tipo de pesquisa, de referência que você está buscando. E, do mesmo modo, se você escreve bem escrito, você vai ajudar alguém que possa querer usar o seu trabalho como referência, né? Lá na frente. E aí, junto do resumo, logo abaixo, vem as palavras-chave, né? Ou keyword em inglês. Então, não pode ser palavras que estão no título, então você vai ter que sempre buscar outras palavras. Normalmente é de 3 a 5 palavras ou expressões, né? E aí tem as especificidades também de cada publicação, se tem que começar com letra maiúscula, minúscula, separado por vírgula, ponto e vírgula. Então, isso vai ser específico de cada publicação. Mas elas vão ser também usadas nessa questão da indexação no banco de dados. Então, você vai buscar palavras, geralmente vai ter algumas palavras mais genéricas, mais amplas, e outras mais específicas, né, para ir dando recorte do seu trabalho, e alguma coisa que seja bem representativo também, porque se você botar uma coisa muito genérica, fica meio perdido, né? Então é legal buscar palavras que consigam chamar atenção e orientar quem. Você sempre vai estar pensando assim: se eu fosse procurar sobre esse assunto, que palavra que eu ia usar? Porque provavelmente é a palavra que uma pessoa que vai estar procurando vai usar e vai poder encontrar o seu trabalho, né? E, por fim, tem isso, geralmente, depende também da publicação, que é a data da submissão e aprovação, né, que vem em dia, mês e ano, e identificação e disponibilidade, né, que é o endereço eletrônico da página onde está situado, né, o artigo, ou que é o número DOI, ou outras informações, né, de acesso para esse documento. Então, normalmente, isso vem ali naquela primeira página, ou vem como nota de rodapé, ou vem logo abaixo das palavras-chave, ou do abstract, né, em inglês. Então, aí vai depender muito da publicação, né? Mas esses são os elementos pré-textuais de acordo com a ABNT que a gente segue. Então, você quer adicionar alguma coisa, Milena, nessa primeira parte? Não, por enquanto não. Ficou alguma dúvida, Isabelle? Então, a minha dúvida em questão de autor, por exemplo, eu já estou formada e tudo mais, aí quero publicar um artigo. E se eu não tiver os outros autores? Por exemplo, eu escrevi sozinho, mas não tem outra pessoa para colocar como coautor, por exemplo. Eu posso submeter mesmo assim? Está meio baixo o áudio, mas deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber se você, sem estar vinculada a nenhuma instituição, você já está formado e você quer publicar um artigo, quer saber se você pode fazer sozinha, mandar para um evento, para uma revista, o que seja. Isso. É isso. Não, pode ser formada, claro que você pode fazer isso. Você vai ter que só escrever sobre um assunto ou uma experiência, alguma coisa que você tenha desenvolvido e que seja de interesse, né? Ou você vai mirar numa revista específica que você quer alcançar e vai tentar desenvolver um trabalho pensando nessa revista, ou você vai pegar uma experiência que você tem, uma atividade que você já tenha feito, ou que você esteja fazendo. Em cima, né? Seu próprio trabalho em cima disso. e trabalhar em cima disso. E aí. No caso,
Não pode terminar. Não, eu ia falar que aí é legal ficar de olho em eventos, que é muito mais fácil, né? Para quem está começando, muito mais fácil publicar em anais de eventos, que você acha um evento, lá um congresso, um encontro, um seminário, ou qualquer evento que receba submissão de trabalho, que seja de um tema afim, né, que tenha a ver, é legal para quem está começando, que é bem mais fácil de ser aprovado, né? Tem algumas revistas que são bem difíceis, tem outras que se você pagar, você publica, assim, né? Então, aí vai do que E no você caso, eu sendo estudante, no caso acadêmico, se eu não tiver ninguém que eu conheça, assim, por exemplo, eu não sei alguma pessoa para me colocar de coautor, aí eu posso colocar sem coautor ou eu sugiro para o professor, para algum professor do instituto me indicar alguma pessoa, essas coisas assim. Aí você pode publicar sozinho, não é obrigatório ter mais de uma pessoa para publicar, não. Você pode publicar sozinho, aí vai da sua vontade. Se você quiser, se foi um trabalho que você realizou em parceria com alguém, com um estudante ou com outro professor, ou se você quer fazer, né, quer fazer um trabalho que às vezes um tema que você sente mais segura de ter algum professor que você já conhece, que seja seu parceiro, que, né, que tope trabalhar Orienta, com né? você. Em dupla, e também, tipo assim, somente eu e minha dupla também pode, né? Não precisa ter várias pessoas, não. Não, pode ser uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Só o máximo que normalmente depende do canal, né? Vai ser 4, 5, nunca mais que 6. Mas Assim. mínimo não tem, né? Não, o mínimo é 1. Obrigada. Tranquilo. Aí chegou alguém agora. Boa tarde, boa noite, né? Já quase. É a Natália. A gente passou a primeira parte, Natália. Depois, se você quiser assistir o vídeo para pegar a primeira parte da aula, a gente já está indo para da segunda parte. Tá joia, obrigada. Sou dupla da Isabela aí. Legal. Mas... depois eu vou mandar minhas anotações para ela. Show, é isso aí, maneiro, bacana, legal. Então, bem-vinda. Aí, então, a gente finalizou essa primeira parte, que é os elementos pré-textuais. Sobre os elementos textuais, basicamente, eles são divididos em 3 partes, né, vamos dizer, 3 elementos. É a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. A introdução, ela é uma delimitação do assunto. A questão, você coloca lá aquela questão norteadora que a gente viu, estava vendo na outra aula, é onde você vai colocar a sua hipótese, né? Hipótese que está norteando o seu trabalho, se for um TCC, né? Um projeto de pesquisa, de extensão, né? Então, é lá onde você vai indicar qual que é a sua hipótese, onde você vai citar estudos prévios que foram realizados dentro daquele tema. Então, você vai anunciar ali quais vão ser as referências que você buscou, o que esses estudos já constataram, o que eles descobriram, o que se tem algum desafio, alguma clareza ou alguma dificuldade ainda que ainda precisa ser mais bem explorada, né? Ou se você já tem boas referências com resultados bem, como diz, estruturados, né, que você possa estar adicionando alguma coisa ali ou usando aquilo como referência para aplicar em uma outra área, numa outra situação diferenciada. Então, você vai fazer a justificativa, né, que você vai, nessa justificativa a gente vai ver mais detalhada quais os fatores que a gente tem que estar atentando nela. E, por fim, geralmente a última frase ali da introdução é onde você vai colocar o seu objetivo da pesquisa, né? Então, você vai dar toda uma contextualização do tema, do histórico, do contexto em que em que essa pesquisa se dá, né?
e vai justificar a importância, né, vai trazer a justificativa, por que é importante esse trabalho, e, por fim, vai falar, ó, e aí, nesse trabalho, a gente quer achar isso, quer encontrar, quer avaliar essa situação específica, né? Então, você vai do macro para o micro, você vai da contextualização até fazer o recorte dentro da sua pesquisa, dentro da área que você está pensando ali, o que é que você vai abarcar no artigo, porque você, num artigo, normalmente, os artigos eles têm de 5 a 30 páginas, não tem como você aprofundar em tudo, né? Então, é muito importante, na introdução, você conseguir fazer bem esse recorte, porque até para, por exemplo, se você estiver fazendo um projeto de pesquisa, de mestrado, de seu TCC, né, ou algum projeto de pesquisa e extensão, você precisa estar bem orientado qual que é o seu objetivo. E aí vai ser nessa introdução que você vai conseguir orientar, dizer, né, conseguir fazer esse recorte, apontar para onde que você vai estar olhando, assim, né, durante a sua pesquisa. E aí o desenvolvimento, ele vem a partir disso. Então, no desenvolvimento, você vai expressar os materiais e os métodos, o material e os métodos, e vai trazer também os resultados e as discussões, né? Então, a maior parte do texto, do trabalho que você vai ter, vai ser nessa etapa do desenvolvimento, que ela tem que ser uma exposição ordenada e pormenorizada do assunto, então tem que estar bem explicadinho, etapa a etapa, em ordem, normalmente, ou ordem cronológica, ou uma ordem lógica, né, de acontecimentos. Precisa, essa metodologia, ela está bem clara, bem fundamentada, então você tem que falar assim, você tem que escolher bem sua metodologia, o que você quer fazer, qual é o seu objetivo? As pessoas que querem fazer isso, que método que elas usam? Tem um método que é mais usual? São vários métodos? Ou é só um método só? Ou você vai trazer um método novo? Ou você vai testar um método que existe, ou você vai adaptar um método que existe, né? Então, essas são as possibilidades que você tem dentro desse universo do existente, né? Você tem muitas possibilidades, e aí você vai ter que conseguir desenhar, explicar isso de uma forma muito extremamente detalhada. Então, a galera que trabalha no laboratório vai ter lá detalhadamente todas as soluções, todos os materiais precisos, todas as viridarias, quais são, né, as concentrações que você vai usar, quais são os tratamentos, a parte estatística entra no desenvolvimento também. Então, a partir da metodologia que você escolher, você vai gerar uma quantidade de dados, né? E aí, dependendo da qualidade desses dados, de que tipo de dados que eles são quantitativos, eles são qualitativos, eles são dados de peso, enfim, concentração, qual que é o contexto, dependendo do contexto, né, que você está trabalhando, e vai ter uma metodologia específica, estatística, para você trabalhar com ele. Então, você vai ter que escolher o método, estatístico para trabalhar esses dados, né? E aí, dentro desse método estatístico, você vai ter uma amostragem específica, que você vai ter que ter uma amostragem mínima, normalmente, para cada método. Você vai ter uma série de decisões que você vai ter que tomar, e isso tudo tem que estar bem descrito, claramente escrito no texto, de forma objetiva, clara, lógica, né, e concisa. Então, é nessa parte também que você vai citar muitas referências. Então, todo o método que você vai citar as referências. Na hora de analisar os dados e mostrar os resultados, você vai citar referências, porque você vai ter que falar lá, por exemplo, olha, eu usei o método tal e eu encontrei esse resultado aqui. Fulano usou o mesmo método e encontrou um resultado
diferente, ou igual, ou parecido. Por quê? Aí você discute isso, você reflete sobre isso. Ah, por quê? Ah, será que é porque é um contexto diferente? Será porque foi um solo diferente? Foi um animal diferente? Foi uma dieta diferente? E aí são esses dados que você vai estar usando para poder construir, desenvolver, né, o trabalho e construir todo esse raciocínio que é a proposta, né, do artigo. E aí, para isso, você pode usar foto, imagem, diagramas, tabelas, gráficos. Na aula que vem vai ser só para falar sobre esses elementos, como que a gente cita eles na estrutura. Vamos fazer uns exercícios, né, de leitura desses elementos para ver como que a gente pode usar eles, né, para fazer o nosso artigo. E, por fim, as considerações finais, né? Na consideração final é a síntese, é o final. Ele vai ser, ela sempre vai ser orientada pelos objetivos e hipóteses. Então, você vai retomar lá da introdução os seus objetivos e as hipóteses que você levantou lá na introdução. Você vai relembrar e vai falar resumidamente como que foi o processo e quais conclusões que você chegou e a principal ideia, o central. Você nunca pode, na consideração final, trazer um dado novo, por exemplo. Você tem sempre que ficar em cima dos dados que você apresentou ali no desenvolvimento, nos resultados e nas discussões. Então, você tem que ter esse cuidado de trazer todas as informações que você vai querer usar anteriormente, não pode trazer um assunto novo, né? Se ficou claro, eu vou passar para frente ou vocês têm alguma dúvida? Pode falar, Milena. Não, eu só queria falar, complementar, né? Você vai falar um pouquinho mais para frente na parte do desenvolvimento, que no desenvolvimento a gente entra também com os resultados de discussão, né? E no desenvolvimento a gente consegue dividir todos esses elementos, né, que a Bruna falou, em seções e subseções. Então, e essas seções e subseções, elas vão se diferenciar conforme onde vai ser publicado o artigo, né? Então, a gente tem a possibilidade de colocar só material e métodos, resultados e discussão, né? Ou a gente pode dividir também os resultados, a discussão primeiro e depois os resultados. Enfim, tem várias possibilidades, né? A gente não fica só... E querendo ou não, também a gente não pode colocar a parte do desenvolvimento, a gente não pode colocar como título desenvolvimento. A gente sempre tem que seguir a linha, depois da introdução, a gente já coloca lá material e método, né? A gente não pode colocar desenvolvimento como título. Isso mesmo, Milena, está certíssimo. A gente vai aprofundar mais também nos slides para frente. Eu acabei aproveitando, empolgando aqui também, e fui já explicando um pouquinho mais. Né? Mas a gente, né, vou passar agora os pós-textuais, e no final a gente retoma essas informações de uma forma sistematizada para ver se ficar mais claro. Vocês me desculpem que está uma barulhada danada aqui. Espera aí, só um minuto. Então, dos elementos pós-textuais, acabou o texto, né? O primeiro elemento pós-textual que a gente vai ter são as referências bibliográficas. Ele é o único que é obrigatório, né? A gente tem uma série de outros que eles são opcionais, vai depender da onde que você está fazendo sua publicação, qual que é o objetivo do trabalho, qual que é o material que você tem disponível e tal. Então, as referências, a gente vai aprofundar mais depois também em formas, né, nas questões técnicas, mas, de forma geral, é o conjunto de todos os elementos que você usou, né, dentro do seu texto. Né?
como que eu já disse na outra aula, a gente não pode inventar nada, não pode tirar nada da nossa cabeça. A gente tem que conseguir dizer que foi, tem que ter alguém que disse aquilo antes, tem que ter algum fundamento, seja num acontecimento, seja numa experiência, ou mesmo num documento, né, num livro, num artigo, uma reportagem, enfim. Vai depender muito da situação específica que você estiver trabalhando. Mas, normalmente, em cada área, você tem aquelas referências bases, né, que a gente sempre usa, então é sempre legal você ter uma referência muito forte, pegar uma dessas referências base para você fundamentar seu trabalho, né? Então, por exemplo, você vai escrever sobre educação, você pega alguma ideia ali na sua introdução para dar uma fundamentação boa no seu trabalho, de um pedagogo, de um estudioso conhecido, que seja renomado, que seja reconhecido dentro daquele tema, né? E aí, não que tem que só usar referências de pessoas reconhecidas, às vezes você vai pegar uma referência de um trabalho também, de pessoas estudantes, ou pessoas, né, pessoas que não são tão reconhecidas ainda na área, mas que estão falando sobre aquele tema específico e que teve utilidade para você. Mas é bom você estar prestando essa atenção, esse cuidado também, para poder dar mais credibilidade para o seu trabalho. O segundo ponto pós-textual que temos é o glossário, desculpa. Ele é opcional, normalmente assim, quando você tem muitas terminologias ou muitas siglas no seu texto, é lá onde você vai você vai indexar esses termos, né? Então ajuda na leitura. Às vezes uma pessoa leiga que não conhece muito daquele assunto, ou que está começando a estudar agora, ela pode ir lá né, ajuda na leitura, ajuda na compreensão do texto, né? Se você tem siglas muito específicas, se você tem terminologias e conceitos muito próprios daquela área que você está estudando, então tudo isso você pode botar no glossário. Ele é em ordem alfabética, né? Em terceiro lugar, tem os apêndices, também é opcional. O apêndice é todo material extra que foi elaborado pelo autor. Então, pode ser, por exemplo, eu fiz uma pesquisa e eu usei uma ficha de entrevista. Eu posso botar lá no apêndice essa ficha de entrevista que eu usei, foi o modelo que eu usei. Ou eu produzi gráficos e diagramas que não couberam no artigo, né? Mas acho que são extremamente importantes para poder complementar o tema que eu estou passando. Então, esse vai nos apêndices também, né? E isso vai depender da publicação também. Tem revistas que aceitam, que não aceitam, tem limites de páginas, aí isso vai de acordo com a publicação que você vai fazer. Né? Os anexos já são textos como extras que você vai trazer com a mesma função dos apêndices, mas com um diferencial que o anexo não são textos, material que você vai pegar de outros autores, que não foi você que fez. Às vezes, um gráfico, um mapa, enfim, ou você usou um material de referência, uma ficha de entrevista, ou um gráfico, ou uma tabela de referência para sua pesquisa. Então, isso tudo que não tenha sido você que fez, que você tirou de um livro, tirou de uma outra pesquisa ou de um outro autor, vai entrar como anexo. As notas explicativas, elas podem tanto vir no rodapé, ao longo do texto, quanto no final de tudo. Você tem lá uma lista de notas, isso geralmente é mais usado para livro e capítulo de livro, porque normalmente artigo, as notas vão sendo feitas ali ao longo do texto, no rodapé mesmo. Né? E aí ela é indicada em algarismos arábicos, que é o número nosso 1, 2, 3, 4, né? Tudo que a gente está acostumado já a usar.
e é uma numeração toda para o artigo inteiro, né? Então, você começa lá no 1, na primeiro termo, na primeira página, e vai numerando em ordem, né, crescente, até a última nota, né? Se você tiver 10 notas, 15 notas, 20 notas. E, geralmente, assim, nota é uma coisa que ela é bom usar com parcimônia. Não é muito legal fugir muito do assunto ou trazer muito conteúdo na nota, não. É legal, às vezes, indicar, sei lá, uma localização, um endereço, um profissional, um estudo, trazer uma referência sobre um tema específico ali, dar mais uma explicadinha, né, para ajudar a ficar mais claro. Mas a gente usa menos, assim, né, com cuidado, para também não ficar muito confuso. E, por fim, tem os agradecimentos, né, que é opcional também, vai depender do periódico, né, se pode ou não, e o tipo de agradecimento. Mas, por exemplo, para apresentações em eventos acadêmicos, normalmente você tem que colocar lá o instituto, se você recebe uma bolsa, você põe lá a instituição que você recebeu essa bolsa, né, CNPq, ou outras, né, que CAPES, tem vários tipos de bolsas aí que podem sair, ou então para outros financiadores, ou pessoas que participaram no processo, pode botar a sua família, seus amigos, né, quem possa ter te ajudado, é bem livre, então pode agradecer quem quiser. Normalmente o pessoal agradece Deus, a família, agradece o professor, o coordenador. Esses são, então, os elementos pós-textuais. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? A gente pode ir para a próxima parte. Vocês estão vendo que está uma barulheira danada aqui em casa. Tá tranquilo. Tá tudo ok. Suave na nave? Então, vamos seguindo. Beleza. Então, aqui, ó, introdução. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho nas 3 partes do desenvolvimento, de uma forma mais sistematizada, um pouquinho do que eu já falei com vocês, mas só para fixar. Então, a introdução, ela é basicamente, a função dela é trazer a justificativa e o objetivo do seu trabalho. Para a justificativa, você vai trazer a importância do tema, qual que é o problema que precisa ser solucionado, ou a situação específica que você vai estar avaliando, analisando. Vai sempre buscar trazer dados reais de um contexto do local ao global. Então, por exemplo, eu vou falar sobre a alimentação animal, traz dados, né, tanto a nível local, se tiver, a nível global, vou falar de alimentação, a gente leu aquele outro, era sobre silagem, se eu não me engano. Traz dados, quanto de silagem que é consumida, qual que é a importância da silagem, né, quantas toneladas de silagem média uma vaca come, ou precisa para engordar tantos quilos, ou é usado aqui em Rio Pomba, ou em outros estados, ou em outros países, enfim. É legal trazer números, né? É sempre bom citar as legislações relacionadas, né? Se você tem algum embasamento legislativo para aquela área que você está atuando, às vezes, por exemplo, na área de alimentos, se você tem uma regra específica da vigilância sanitária que você precisa estar seguindo, ou no ambiental, tem uma lei ambiental que fala sobre aquele assunto específico, né? Sei lá, estou falando de áreas de preservação, aí tem lá a lei específica tal, do Código do Meio Ambiente Florestal, aí vai dar de acordo com a sua área, né? E, por fim, né, a questão a fundamentação teórica em geral, né? Outros autores que já discutiram um pouco sobre o tema, que é o que eu já expliquei antes, né? Então, você vai buscar tanto pessoas que às vezes falaram
a mesma coisa, quanto você pode buscar pessoas que falaram o inverso, né? Você pode usar tanto como argumento para afirmar, quanto para tentar refutar esse argumento. E a relevância social, ambiental e econômica, né? Então, por que é importante? É importante trabalhar com silagem, porque aqui em Rio Pomba é a principal fonte de alimentação bovina na época do inverno, né? Então, é um tema extremamente relevante a nível local, né? Por exemplo. Como eu já falei, normalmente são poucos parágrafos aí, você vai desenvolver essa introdução uns 2, 3, 4 parágrafos no máximo, e no último parágrafo, a última parte do parágrafo, vai vir ali o objetivo. Então, o que eu quero alcançar nesse estudo, essa pesquisa, esse projeto, essa revisão, esse relato de experiência? Né? Qual que foi? O meu objetivo, lá daquele que a gente tinha lido na semana passada, era testar misturas, né, de silagem de ponta de cana com sem concentrado proteico lá de soja. Né? Então, esse era o objetivo daquele estudo específico. Então, aí vai de acordo com a área, com a sua pesquisa e a situação. Né? E aí, sobre o objetivo, é legal destacar aqui, porque o objetivo, ele geralmente tem um objetivo geral e um objetivo específico. Nos artigos científicos, como eles são mais diretos, mais objetivos, normalmente você só vai apresentar ali o objetivo geral, você não vai conseguir ficar pormenorizando muito, explicando todos os objetivos específicos. Mas, no caso, quando você vai escrever um projeto de pesquisa ou de extensão, ou vai escrever seu TCC, ou seu projeto de mestrado, para tentar um mestrado, um doutorado, você vai precisar trazer os objetivos específicos, né? Então, você tem objetivos gerais e, por exemplo, lá da silagem. Eu avaliei geral, eu estava avaliando a mistura da silagem, em específico, eu vou avaliar a concentração tal, eu quero saber se eu posso botar mais soja, ou eu posso botar menos soja, ou eu posso usar tal técnica de manejo associado, ou, né, eu quero avaliar se vai ser diferente para macho ou para fêmea, sei lá. Você vem trazendo mais detalhadamente, e esse objetivo específico ele vai estar intimamente ligado com a metodologia. Então, porque se você tem um objetivo, você tem que ter uma metodologia para alcançar esse objetivo. Né? Então, você conseguir descrever bem o seu objetivo geral, o seu objetivo específico, você consegue orientar bem qual que vai ser a sua metodologia que você vai usar. Né? Então, o objetivo geral ele vai ser mais amplo, o específico vai ser detalhado, e ambos você vai usar tanto na metodologia, quanto depois você vai retomar lá na conclusão. Então, você repara que o texto ele é todo amarrado, uma coisa leva a outra, uma parte alimenta a outra de informação. Ele tem que estar amarradinho, né? Ele tem que estar coerente, conciso, tem que ter uma parte conversando com a outra. E aí, quando a gente começa a ver, isso vai facilitando a gente escrever, porque ajuda a gente a orientar o nosso pensamento, né? Na hora de organizar, porque a gente pensa, né? As ideias vêm na nossa mente de forma aleatória, assim, né? Vem coisas muito soltas. E se a gente só sair escrevendo tudo que a gente está pensando, às vezes, para quem vai ler, não vai entender aquilo. E aí, quando a gente vai entendendo, pegando esses macetes, entendendo como é que essa estrutura textual ela se comporta, você consegue organizar as suas ideias. Então, você nunca vai sentar e escrever um texto de uma vez, assim, e já vai sair ele pronto e dar ponto final lá na conclusão. Você vai começar a jogar várias ideias ali, aí você vai ver, não, isso é introdução,
cola para lá. Não, isso aqui já estou concluindo. Jogo para lá para o final. Ah, isso é metodologia. Aí você, às vezes, vai umas partes em tópicos e depois vem buscando informações. É como uma coxa de retalho, né? Então, você vai ficar ali trabalhando nele, né? Você vai alimentando com informações, vai buscando relações entre as ideias. E é um pouco isso que a gente quer fazer aqui nessa proposta aqui nas aulas, nossos encontros, é a gente fazendo isso junto, né? E pegando um jeito com as experiências um dos outros, né? E aí, por final, essa parte da introdução, a questão da hipótese nula, né? Isso é na parte estatística experimental, que vocês já fizeram, né? Vão estar já bem mais à vontade com esse termo. Mas ele quer dizer assim, normalmente é a hipótese base que você vai usar ali para fazer a sua análise estatística, fazer suas comparações, ver se tem relação estatística ou não, se tem significância ou não, né? Então, a sua hipótese nula, ou inicial, ela vai determinar se existe uma correlação entre os dois fatores. Então, normalmente, a hipótese nula é sempre assim, existe, é verdade tal coisa. E aí é o H0, né? E aí o H1 vai ser sempre, normalmente, o contrário daquilo. Não existe, não é real o que a hipótese nula está afirmando, o H1 vai refutar, né? Aí pode ser ou maior, ou menor, ou diferente, né? Aí eu não vou aprofundar muito nessa parte estatística, não, porque a ideia aqui é trabalhar mais a questão da ideia, né? Do pensamento, do fundamento teórico por trás assim, da conexão das ideias, né? Mas depois, até se ficar alguma dúvida, alguma coisa muito específica em algum texto, a gente pode aprofundar mais. Mas ficou claro alguma dúvida? Posso avançar para o desenvolvimento? Legal. Então, desenvolvimento, parte 1, né, materiais, métodos, e a parte 2 é os resultados das discussões. Mas, no geral, o desenvolvimento, então, vai ser o local onde as ideias, as teorias são debatidas, você mostra suas metodologias, faz análise dos resultados das pesquisas, relata casos, né? O título geral nunca vai ser. Gente, para mim travou, para vocês também? Para mim também. Para mim travou também. Eu até achei que fosse no computador. De discussões separados, também depende. Pode ser também. Ele normalmente atende uma ordem sequencial. Oi? Você tinha travado no título geral. Você travou. Tá. Beleza. Então, o título geral, até já tinha explicado também, mas é isso. Você vai dividir de acordo com a necessidade da sua pesquisa e a demanda do periódico, né, que você estiver publicando. E aí, o conteúdo tem que possuir uma ordem sequencial, progressiva, lógica, coerente. É isso tudo que a gente está vendo aí, como é que é essa ordem. E a descrição do experimento, né? Então, você vai descrever tudo, que tipo de pesquisa, qual que é a sua população, a amostragem, os instrumentos que você precisou usar, as técnicas para coletar os dados, para tratar os dados, tratamento estatístico, análise dos resultados, né? Como eu já disse, vamos usar gráficos, tabelas, figuras. Na parte de material e métodos, o que é importante? Essa é a parte que a gente vai responder as perguntas. Como, com que, onde, quando, quanto, né? Vai sistematizar, esclarecer como que vai ser realizado, qual que é o método que eu vou usar e qual material eu vou precisar. Então, o método ele é definido de modo a alcançar o objetivo, como eu já falei. Então, método e objetivo
totalmente interligado. Para cada método vai ser necessário material e equipamentos adequados. Então, isso é conteúdo para você alimentar o seu texto. Revisão da literatura e definição da eficácia do procedimento, né? Você vai usar esse método porque ele se mostrou muito eficaz, ou você vai testar um novo método, ou você vai testar a eficácia desse método, né? São várias linhas de abordagem que você pode seguir. Então, na descrição de materiais e métodos, normalmente você vai trazer os critérios da seleção de amostra, seguido da justificativa, né? Qual que vai ser a sua amostragem? Por quê? Né? Qual que é o método estatístico que você está seguindo? Precisa de um número mínimo de amostragem? Qual que é? Qual que é o parâmetro que se usa para chegar a esse número? Qual que é a sua população? Né? Eu estou considerando a população de um rebanho de tal pessoa, de fulano, de um agricultor, ou do rebanho de X agricultores, né? Você vai dar ali o recorte da sua pesquisa, né? Os períodos e o método de observação, tamanho de descrição das amostras, método de coleta de dados, método de análise de dados estatísticos, né? Então, estou falando aqui de uma forma bem genérica, gente, porque é muito específico da área de atuação de cada um, né? Mas isso aqui serve para essa ideia básica, ela serve que vai de pesquisas desde da área de humanas, biológicas, físicas, né, tipo, mais tecnológicas, serve para todas as áreas, né? Por isso que eu vou dar exemplos de coisas que é do meu dia a dia, mas a ideia ela se aplica a diversos contextos, né? E como resultado de discussão, a gente tem que os resultados têm que ser analisados conforme o objetivo e o método escolhido. Então, como eu já expliquei, então vai estar o nosso objetivo está ligado ao nosso método, que está ligado ao nosso resultado. E as referências vão ser usadas para a gente fazer as discussões, né? Tem que evitar sempre impor dados para obter uma conclusão desejada, por exemplo, vou pegar só aquela parte que fala o que eu quero ouvir. Não, a gente tem que buscar aqueles argumentos que estão contra também, porque quando você tenta refutar esse argumento, você cria conteúdo, né? Você cria ali, você traz provas, você busca soluções, e tem que sempre ser muito honesto e realista, né? Com os resultados que você encontrou. Claro que a gente não vai ser inocente de achar que a ciência é 100% imparcial, porque sempre você vai estar traçando uma meta ali, né? Você fez a pesquisa em cima de uma ideia, de uma hipótese, de um objetivo que você tinha antes, e esse objetivo vai ter uma intenção por trás dele, né? Então, toda pesquisa ela é política, né? Eu acredito, né? É uma opinião pessoal minha, que a gente sempre expressa nossas opiniões na hora que a gente está fazendo a pesquisa. E o olhar que a gente vai colocar para fazer essa análise de dados também vai expressar essas ideias que a gente tem. Mas a gente não precisa manipular esses dados, nem esconder outros dados, né? Para poder, porque aí você estaria adulterando, você estaria não sendo honesto, né, com aquilo. E as discussões vão... Tá errado, que depois eu vou consertar o texto antes de mandar lá no grupo. As discussões precisam ser realizadas de forma lógica, clara e concisa, e vai levar à comprovação ou negação dessa hipótese, né? Então, o caminho da discussão vai passar por aí. Comprovou? Vários autores comprovaram a mesma coisa. Ou não? Eu pensei isso, os autores acharam aquilo, mas eu acabei achando uma outra coisa ainda, diferente. Então, pode surgir uma coisa que, às vezes, você não estava esperando.
e que nenhum dos seus autores também tinha encontrado aquela situação, né? Mas se você conseguir mostrar uma lógica e uma coerência e uma base, uma metodologia que seja estruturante, bem estruturada, bem feita, bem pensada, é irrefutável, né? Aí você consegue produzir um material, um conhecimento novo que está ali para somar, né? Aí os resultados podem ser enriquecidos com gráficos, tabelas, figuras. É legal destacar aqui do lado também que pode haver resultados inconclusivos, né? Então, você pode fazer toda a pesquisa e chegar lá no final, não era nada daquilo que você tinha imaginado. Mesmo o dar errado para o cientista, ele é positivo, porque ele mostra que não é por aqui. Então, já é um caminho a menos que você tem. Na maioria das vezes, na verdade, na ciência, as coisas dão errado, né? Elas dão errado várias vezes e dão certo uma, né? Tipo assim, aí a pessoa fica famosa pelaquela uma vez que deu certo, mas ela tentou antes daquela 1 milhão de outras vezes, né? E às vezes esse trabalho a gente vive meio que nesse imediatismo, né? De ter solução para tudo na mesma hora. E a gente acha que é perda de tempo, então não é, né? É aprendizagem. Então a gente está sempre aprendendo, mesmo se for um resultado inconclusivo ou um resultado que vai negar o que você estava achando, é positivo na construção do conhecimento, na medida, né, que soma na construção do conhecimento. Aí é legal, né? O que a gente pode fazer, então, quando for inconclusivo? É legal verificar se a não conclusão se deve a alguma deficiência do estudo, quer dizer, foi alguma metodologia, às vezes, que a gente escolheu que não estava muito adequada, foi algum problema na hora de executar, que deu algum problema, que sei lá, a amostra contaminou, deu algum problema na metodologia de amostragem ou no método que foi usado para levantar os dados, né? E aí você pode publicar o estudo de qualquer forma, se não tiver mais resultados, né, no método em questão, né? Tipo, agora, às vezes você pode ter estragado por um vacilo, né? Aí, às vezes, não vai ser interesse de nenhuma revista estar publicando aquilo, né? Mas para você, pelo menos, vai ter sido um aprendizado. Mas se não tiver nenhum estudo na área, às vezes as revistas elas publicam até um estudo que seja inconclusivo ainda, se for um tema muito inovador, que tem muito pouca coisa feita na área, então pode ser que ainda tenha espaço para isso. Ficou alguma dúvida, gente? Ou podemos passar para a conclusão? Eu acho que sim. Pode passar para a conclusão por mim. Legal. Então, aí, nas conclusões, considerações finais ou conclusão, né? Normalmente nos artigos vem como considerações finais. Aí a gente tem 3 pontos, eu acho que a gente tem que ter atenção, né? Primeiro, que a conclusão ela é uma síntese dos resultados alcançados e tem que incluir as principais considerações das análises, né, que vieram das análises. Então, é uma síntese que você vai trazer ali qual que foi, vai retomar o objetivo, vai retomar sua hipótese, vai falar brevemente, de forma bem rápida, que método que você usou, se teve dificuldade para fazer, se não, se foi fácil, se deu certo, se deu errado, o que deu errado, de uma forma bem objetiva, e vai pegar os principais pontos ali das suas discussões, dos seus resultados. Você tem que sempre se ater aos fatos. Então, assim, você pega pontual ali, o que foi os fatos pontuais. Não é legal trazer muita polêmica ou controvérsia, sabe? É legal, por mais que tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma controvérsia no trabalho, você pode trazer, mas de uma forma assim, a não ficar polemizando em cima de um assunto, porque às vezes o trabalho não vai dar conta de responder, né? Então, é legal a gente, como esse momento de fazer essa síntese,
a gente conseguir focar naquilo que já foi dito, né? Nos fatos já levantados, nas conclusões e nos pontos que a gente consegue, como é que se diz? Consegue chegar em algum lugar, né? Aqueles caminhos que a gente viu que não chegou a lugar nenhum, não convém ficar explorando muito eles, porque geralmente a gente tem essa limitação de páginas, de palavras, de espaço, né? E até para não perder a pessoa, né? A gente quer passar uma ideia, né? E o que a gente pode trazer, às vezes, quando a gente não chega a conclusões assim bem pragmáticas, é trazer sugestões, né? Então, conforme o tipo, o objetivo e as hipóteses da pesquisa, pode incluir algumas recomendações gerais acerca de novos estudos, ou da sensibilização dos leitores sobre fatos importantes, ou sugerir decisões urgentes que precisam ser tomadas, ou práticas mais coerentes, né? Então, você pode ali sugerir, ao invés de ficar, às vezes, polemizando ou trazendo muita controvérsia, pode trazer, os autores sugerem que esse assunto precisa ser mais bem debatido, mais bem analisado, avaliado em outras condições, em condições X e Y, né? Então, ali que você pode vir fazendo, botando essa cereja no bolo. E aí, pronto. Esse é o seu trabalho. Ele está pronto. Por fim, vai vir as referências bibliográficas, que é essa lista de todos os livros, artigos, entrevistas, reportagens, cartilhas, PDF, texto de internet, enfim, tudo que você tenha usado ali, vídeos, documentários, que você tenha usado como referência, mas tem que ter atenção, não é tipo, tudo que você usou que te deu inspiração, são as coisas que você usou efetivamente dentro do texto, assim. São aquelas que você usou para embasar a sua metodologia, são aquelas que você usou para fundamentar lá sua justificativa, seu objetivo, ou que usou para fazer as discussões, né? São só o material que você usou mesmo. E aí, na aula que vem, a gente vai ver como que a gente faz essas citações, porque todas as referências têm que estar citadas no texto, né? Então, isso é essencial. Eu acho que uma das primeiras coisas que eles olham é isso, se o seu texto tem referência e se as referências estão corretamente descritas no final do texto, né? Essas referências elas podem aparecer nas notas de rodapé ou no final dos textos, partes ou seções, às vezes em livro, por exemplo, no final do capítulo tem as referências daquele capítulo. Mas, normalmente, para artigo, é no final do artigo que vem as referências do artigo todo, né? Que seria nesse formato de lista de referências. Em alguns rasos casos que vêm antecedendo os resumos, né? Mas isso é bem raro. Aí aqui a gente trouxe alguns modelos, né? Os principais que a gente vê, o modelo de livro, né? Leonardo Boff, aqui vem o nome da pessoa, o último sobrenome, os outros nomes são abreviados com a primeira letra maiúscula em um ponto, e aí aqui vem o nome do livro, edição, cidade, editora, ano. É legal destacar que, às vezes, depende também a forma que, se vai ter o ano, se vai ser o nome inteiro, ou se vai abreviar, se vai ser tudo caixa alta, se vai ter alguma parte em negrito, a ordem, às vezes, aqui das páginas, da edição, enfim, pode variar um pouquinho de acordo com o periódico, mas, de forma geral, a gente tem um padrão mais ou menos assim. Então, o artigo em periódico vai vir os autores, separados por ponto e vírgula,
Então, esse aqui ó, tem 1, 2, 3, 4 autores. Se for mais de 4, vai vir o nome de um só et al. Ponto. É o et al. Vocês já ouviram falar. Aí vem o nome do artigo, o nome da revista e as informações da revista. E no caso aqui a pessoa botou também o link onde ele está disponível. Aí você escreve assim, disponível em, e põe o endereço e o acesso quando for. No caso de monografia ou dissertações e teses, vai vir o nome do autor, o nome da tese, né, do TCC ou da tese, o ano, aí vai indicar se é tese de mestrado, doutorado ou TCC e qual que foi a instituição de ensino, a cidade com o ano. Né, mais ou menos isso, são as informações que a gente vê aqui. E no trabalho de anais vai ser a mesma coisa, lá, ó, o nome dos autores, o nome da publicação, aí tem esse in, que é para falar onde que é, né? Então foi nesses anais aqui, aí tem todas as indicações dos anais, e a pessoa, né, indicou tudo dos anais, tal, o volume, página, e ainda pôs no final o endereço eletrônico para poder acessar, né? Mas esse modelo aqui pode ter no livro também, que às vezes, igual aqui, foi um livro inteiro, né? Mas às vezes você quer um capítulo de um livro. Aí você vai vir parecido com esse modelo aqui, vai vir o nome, com o nome do texto, do capítulo, e aqui vai ter o nome do livro e as identificações do livro. Né? Essas ficaria, segundo a BNT, a NBR, essas NBR da parte de texto científico, né, ficaria mais ou menos assim, o espaço simples, espaço duplo, aqui, ó, um espaço duplo, na verdade, isso aqui está errado. Eu vou ajeitar depois agora que eu vi, porque é espaço simples entre as linhas dentro da referência e duplo entre uma referência e outra, tá vendo? Que aí ele fica sempre assim, ó, fica pertinho um do outro aqui, a linha dentro da mesma referência, e entre uma referência e outra dá um espaço maior, que aí você visualiza bem onde que começa e onde que termina cada referência, né? E aqui eu trouxe para... Aí ela é alinhada à esquerda também, e é mais ou menos essa formatação padrão, como está aqui, formatado aqui nesse... E aqui trouxe também para vocês verem que essas são as normas que a gente usa de referência, a NBR 6022, que é para o artigo em publicação periódica científica, a 10520, que é para citações, a gente vai explorar ela mais na próxima aula. Numeração progressiva das seções de um documento, é aquela parte da divisão do texto, do desenvolvimento, como é que pode ser, tem toda uma regra de como que você faz a numeração, limite de seções, então é NBR 6024, das referências bibliográficas 6023, que é onde explica como é que faz isso aqui, esses alinhamentos, essas configurações, formatações do texto, de resumos, que é a 6028, e a de resumos, que é a 6028. Esse aqui é uma referência que veio a mais aqui. Aí é isso. Ficou alguma dúvida para hoje? Aqui, aí a nossa proposta agora era fazer uma leitura de um texto juntos, igual a gente fez na última aula, a gente fazer uma leitura e tentar identificar nesse texto todos esses elementos que a gente observou e a partir dessa leitura, mesmo esquema, cada um lê um parágrafo, fala em uma frase ou uma palavra aquilo que entendeu daquele parágrafo. E aí, no caso, a gente vai tentar enquadrar, né, também. É introdução. Essa parte aqui eu li é introdução. Essa parte que eu li aqui é justificativa. Essa parte que eu li aqui é o objetivo, né?
Então, a ideia é um pouco isso. E aí, no próximo encontro, a gente vai continuar fazendo, tratando, destrinchando mais profundamente a questão das citações e dos elementos pós-textuais, né? Aí a ideia era que a gente trouxesse um texto hoje, a gente vai continuar, vai trabalhar ele hoje, vai continuar trabalhando ele na semana que vem. O mesmo texto, que aí a gente vai avaliar ele mais profundamente, porque a ideia é que a gente vai produzir um resumo desse texto que a gente escolheu. Então, assim, seria legal a gente escolher bem o texto, sabe? E escolher um texto que vai ser útil, que, por exemplo, no módulo 2 do curso, a gente vai fazer, vai escrever um artigo, um trabalho, essa é a proposta. Escrever um resumo simples, de 3 páginas, máximo 5. E para a gente escrever esse resumo, a gente precisa de referências, né? Não é isso que a gente está vendo? Que a gente precisa ter conteúdo para poder escrever. Então, a ideia é que a gente trabalhe em cima de um artigo que sirva de conteúdo já para a gente escrever, porque aí a gente vai fazendo um trabalho que ele vai se construindo, né? Cada semana a gente faz um pouquinho e aquilo fica leve, né? Não fica ter que chegar e escrever um artigo logo de cara. Tem que chegar e ler um artigo, 30 artigos, né, 5 artigos logo de cara. Não, você vai ler um pequenininho para esquentar. Então, agora, minha proposta, se vocês estiverem de acordo, era a gente conseguir escolher um artigo que fosse interessante para vocês, assim, e a gente fazer uma primeira leitura junto aqui, e aí depois a gente vai levar esse artigo para casa e vai trazer na próxima aula, a gente continua trabalhando em cima dele. Aí o que vocês acham? Vocês têm algum artigo em mente? Vocês têm um trabalho que vocês já estão pensando, que vocês querem escrever, querem produzir em alguma área específica? Falem um pouco comigo o que vocês pensam de tudo isso que eu falei, dessas ideias. Então, eu não cheguei a selecionar, né? Nem fiz a tarefa de casa, então é um pouco complicado. Eu não tenho nada selecionado ainda. Mas no caso, em termos de área, eu tenho áreas que eu gosto mais, né? Específicas que eu gosto mais. Mas você tem... Eu também vou... Pode falar. Eu também não tenho ainda nada específico, não. Mas como são várias pessoas que fazem aqui o curso, talvez algum tema que encaixe para todo mundo seria interessante, né? Porque, igual eu e a Natália, somos da zootecnia, aí às vezes, hoje só estamos nós aqui presentes, né? Mas às vezes tem um pessoal que é do CTA, né? Alguma coisa que engloba todo mundo, do pessoal da agroecologia, né? Ou de outros cursos. Então, Isabelle, mas assim, como ninguém está aparecendo nas aulas, eu entendo que às vezes algumas pessoas estão assistindo também, eu acho que a gente tem que fazer com que tenha nosso alcance, né? A ideia, quando a gente desenhou o curso, era que cada um ia trabalhar num texto do seu interesse, mas como só tá vocês duas aqui, e vocês duas querem trabalhar juntas ainda, então acho que a gente pode estar trabalhando junto um texto, um tema que seja de interesse para vocês, assim. Quando a gente pensou esse curso, a ideia não era trazer mais uma demanda para as pessoas, né? Porque a gente sabe que tem um monte de estudante, que a gente tem um monte de trabalho já para fazer da faculdade, das coisas. A ideia era criar um espaço em que a gente pudesse produzir um material que fosse útil para alguma disciplina ou para algum
congresso, algum evento que você queira participar, ou para poder ajudar a sistematizar um material que você já tenha, que você esteja já produzindo, sei lá, igual tem o Gabriel, se eu não me engano, ele está fazendo TCC, então, às vezes, ele poderia trazer o tema do TCC dele. Então, a ideia é ser útil, sabe? A gente não está aqui para querer dar mais tarefa, mais coisa que depois vocês não vão usar. Pode falar, Natália. Eu ia sugerir forra de cultura, que eu acho que a Isabela gosta também bastante. Só para. Eu vou precisar sair aqui agora, aí depois eu assisto esse finalzinho, pode ser? Pode ser, mas então vamos procurar um texto aqui e aí você vai ler. Quero ver. Sacanagem. Eu A leio, gente sim. manda lá e A vocês Natália podem. vai sair, aí depois eu passo para ela as explicações. Legal. Porque agora é mais a leitura. Vamos aqui junto. Vou abrir aqui o programa, vou procurar um artigo aqui legal. Será que a Milena. Você tem alguma de forragem de cultura, Milena, aí? Não. No Eu jeito? tenho no meu drive coisa antiga, tipo assim, da época que eu tenho guardado o técnico. Pera aí. Tem que Pode olhar. falar, a Natália foi. Tchau, Natália. Pode ir, Natália, É tranquilo. porque ela é mais afim da área em questão animal, né? Não estou falando de outras coisas, né? Que, vamos dizer, que se ligam, né, nas áreas. Ela é mais de equinos, eu sou mais de bovinos. Aí a sugestão dela foi até legal, porque complementa na área que ela é mais afim na questão animal e na minha também. Gostei. E para nós aqui também, porque eu da agroecologia, para a gente é muito importante essa parte também da Peraí, que eu tenho floricultura, que né? procurar aqui, que tem muita pasta. Vamos dar 5 minutinhos também, vou tomar uma água, que eu estou com a seca de tanto falar. Aí a gente volta em Beleza. 5 minutos. Eu vou procurar aqui também. Ver se eu acho alguma coisa.
Tô procurando aqui, Isabelle, também. Pega uma água lá, então, e traz para nós. Eu achei uns aqui também, de pastagem. Eu baixei só uma, mas se quiser eu também pego mais. Só vou beber uma água rapidinho. Pode beber. A gente espera aqui mais 5 minutinhos. Eu tô tentando achar um bom de recente, sabe? Seria legal. O que eu achei aqui são mais antigos. Tem uns de pastagem, capim elefante. Voltei. O que eu achei é sobre adubação, o nitrogênio e enxofre, frações no solo, características estruturais, nutricionais, produtivas e o uso da água pelo capim marandu. Que eu achei não, né? Que estava na pasta. Tem alguns mais aqui, mas eu achei bem interessante. Manda lá no grupo para a gente, você consegue compartilhar? Para eu poder Consigo. Eu já baixei, que fica tudo fica no Drive, eu achei que na pasta do técnico. Da época do técnico. Peraí que eu vou achar o grupo aqui. Mas pode ser o de vocês também, às vezes é mais interessante. Acho que foi. Não, tá indo ainda. Chegou aí? Ainda não. Eu acho que eu exagerei um pouco na quantidade de páginas do artigo. Quanto que é? Agora que eu tive a noção de olhar a quantidade de páginas. Para mim ainda não baixou. O meu também não baixou, não. Tem quantas páginas? Se quiser ler o de vocês, que eu acho que vocês vão ficar aqui até amanhã se for ler. Desculpa, gente. Exagerei bem. Ele tem quantos? Adivinha? Umas 15. Não, quase acertou. Se não fosse... Se aumentar mais um pouquinho, você acerta. Continuando nesse raciocínio do 15. Eu peguei um aqui, ele é meio diferentão quanto à formatação. Quer ver? Eu vou mandar. É mais fácil pelo link para vocês ou no chat? Manda lá no... se já na internet, pode ser no link aqui. Que aí mas a configuração dele é tipo totalmente diferente do que a gente já está acostumado, entendeu? Seria um exemplo bom, mas não está dentro dos padrões assim que a gente encontra. O título é Acúmulo Mensal de Forragem e Pastagem de Tifton 85 no Oeste Catarinense. O meu ele não abriu, não. Eu baixei o meu baixou aqui, vou mandar no grupo. Consegui, abriu. É o que eu baixei da minha pasta depois, só que eu vi. Tem muito tempo que eu não abro essa pasta. 115 páginas. Deixa para um outro momento. O meu são 15 páginas. Mas eu achei uma interessante aqui, ó. Não é muito... não, tá doido.
Ai, que Eu tenho que olhar com calma o meu drive. Ó, vou compartilhar com vocês as páginas que eu achei. Meu Deus. Ó, tem proposta para o manejo de pastagem em sistema agro-silvio-pastoril. Espera aí, deixa eu compartilhar. Não, a tela inteira. Peraí. Aqui, esse é o que a menina mandou, do Tifton da Santa Catarina. Aqui eu estava procurando. Aqui, eu achei esse. A proposta para o manejo de pastagem sistema agro-silvio-pastoril. Produtividade e valor nutritivo de pasto capim-elefante sob o manejo de princípios agroecológicos. Produtividade e proteína bruta de pastagem de capim-elefante manejado sob os sistemas agroecológico e convencional. Eu achei esse legal que compara um com o outro. Comportamento das vacas em lactação em pastagens manejadas sob princípios agroecológicos. Produção e valor nutritivo da forragem de capim-elefante em 2 sistemas de produção. Aí isso aqui é só eu achei esses aqui, por exemplo. Vocês interessaram? Eu gostei do que você falou, né? Que a gente compara o convencional com o agroecológico. Esse eu aqui. Também gostei. Gostei desse e o da Milena. Mas pode ser esse. Vamos ver quantas páginas Tá bem são interessante. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou olhar com calma para os próximos encontros, que eu tenho algumas coisas no meu drive. Desculpa aí, pessoal. Só depois que eu percebi que eram 100 páginas. Ó, esse tem 7 páginas, só que 2 páginas é de referência. Ó, 1,5 página de referência, mais as tabelas. Ele não é tão longo, dá para a gente consegue ler. Não sei, eu pensei aqui, às vezes a gente não precisa também fazer as coisas com pressa, né? Já são quase 7h30, que era o horário nosso limite. Eu acho que não vamos conseguir ler o texto todo agora. O que vocês acham se a gente se comprometesse na próximo encontro trazer esse artigo já com uma leiturinha dele, e aí a gente faz uma leitura mais dinâmica desde o começo, passa... Não sei, estou pensando aqui da gente fazer uma adaptação. O que vocês acham? Pode ser. Eu também acho, porque daí dá tempo de... A Natália também estava acompanhando a aula inteira, né? A gente absorve a informação e também consegue fazer certinho na próxima semana. E a Natália consegue também fazer junto. E quem não veio também. E aí pode ser, porque a gente está bem folgado, assim, a gente está atrasado, né, nada, igual eu falei, a proposta é mais a gente ir construindo. Então, às vezes, para não ter que escolher um artigo com pressa e ler aqui correndo, a gente já faz uma leitura prévia, faz uma pesquisa aí, a gente fecha lá no grupo. Lá no grupo a gente conversa, tenta fechar um artigo legal, manda uns lá, pergunta, sugestão do pessoal também. O que vocês acham? Aí a gente deixa para a próxima semana, a gente estende. O que era para ter feito hoje, a gente faz na aula que vem. Que aí a parte teórica da aula que vem é menor também. Que aí a gente tenta fazer em meia horinha para ter mais tempo para ler. Eu achei que acabou que a parte do conteúdo ficou muito grande também, o teórico. Pode ser, então? A gente combina assim? Pode ser. Certo. Aí o certo é a gente colocar fazer um prazo, né? Para a gente escolher o artigo para dar tempo de ler. Não sei até quando você acha. Acho que pode ser segunda-feira. O que vocês acham? Pode ser, então. Pode. Segunda é feriado, né? Terça-feira. Beleza.
Aí Pode nesse ser. horário. Oi? Nesse horário mesmo. Não, o encontro é sexta às 5h30. Ah, tá. Aí na terça a gente vai conversar lá no grupo para No fechar grupo. o artigo só. Aí a gente Vou fazer a procura. terapia da aula passada. Vou pesquisar aqui algumas coisas. É, Olhando então, minhas pastas também. já pode fazer do mesmo artigo. Do que a gente fez Sim. escolher aí. Podemos escolher antes também, se for o caso. Vou mandar lá esse do sistema agroecológico convencional. Eu vou dar mais uma olhada aqui também, ver se eu acho outras coisas também sobre horticultura, às vezes para outros animais, enfim. Tem bastante coisa legal. É isso. Acho que tá bom, né, gente? Pelo menos ficar cansativo. Acho que estou satisfeito, estou Deu para contemplada aprender aí. bastante. Obrigada pela participação, né, Isabela, Natália, que estavam aí, e quem estiver assistindo a gente também, obrigada. Agradeço a todos pela participação e é isso. Se alguém tiver algum comentário ainda, senão a gente pode encerrar. Tudo ok, obrigada, Bruno. Obrigada, Milene. Tudo certo, Bruno. Obrigada, Isabel. Valeu, gente. Uma boa noite a todos, bom final de semana e fiquem bem. Boa noite, bom fim de semana, bom feriado. Boa noite.